O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: convide Jesus para o seu casamento. Querido ouvinte, a gente ouve muitas vezes as pessoas desse mundo falando que casamento é uma instituição falida. Isso é uma mentira, e a prova disso é que todos os sábados, geralmente aos sábados, muitas pessoas vão estar sempre se casando. Nas grandes cidades, nas pequenas cidades, no mundo afora. Porque Deus colocou essa necessidade dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher. Então é um desejo já de infância, da juventude, casar, ter filhos, constituir família. Só que muitas vezes não dá certo. Muitas vezes aquele relacionamento que começa com tanto amor, carinho, beijos e abraços, termina com brigas, ofensas, divórcio. E a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. A Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus, o próprio Deus deixou essa palavra: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ser uma só carne, esse é o projeto de Deus. Mas muitas vezes não funciona. E por que que não funciona? O sábio Salomão disse que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Então não deve ser apenas o homem e a mulher. Jesus deve ser convidado. E eu quero falar hoje com você nesse texto bíblico tão conhecido de João, no capítulo 2, quando Jesus foi convidado. Esse é o segredo. Olha só, João capítulo 2, versículo 2. Convidaram Jesus e os seus discípulos para as bodas, a festa de casamento. E nesse lugar, em Caná da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Eu entendo que ele poderia realizar o seu primeiro milagre em muitos lugares, mas ele quis realizar justamente em uma festa de casamento. Casamento é projeto de Deus. Lá em Hebreus 13:4, a Bíblia diz assim: digno de honra acima de todas as coisas seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque os adúlteros e profanos Deus julgará. Então, o Espírito Santo quer falar ao seu coração: convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para a sua casa. Esse é o segredo do casamento abençoado, da família abençoada. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. E esse texto fala que convidaram não apenas Jesus, mas convidaram também os seus discípulos. Aí eu entendo que hoje os discípulos é a igreja. Então, muitas vezes, um culto na sua casa, muitas vezes um momento de oração na sua casa, a igreja se unindo a você no seu lar para convidar Jesus, para convidar o Espírito Santo, vai fazer a diferença. E Deus vai falar ao seu coração que família é um projeto de Deus. Deus tem o jeito dele, então, de fazer o seu projeto funcionar. Se família é projeto de Deus, se casamento foi Deus que inventou, vamos falar assim: quem inventou o casamento? Quem criou o casamento? Foi o próprio Deus. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne. Então Deus estabeleceu o casamento. Se o casamento é projeto de Deus, família é projeto de Deus, Deus tem o jeito dele, a maneira dele de fazer isso funcionar. Então, se você entende isso na revelação do Espírito Santo firmado na palavra, você vai convidar Jesus e os seus discípulos a estarem na sua casa. Jesus foi convidado. Ele não estava ali naquele casamento, naquela festa de penetra. Ele não invadiu aquela
situação, ele foi convidado. Então devemos convidar Jesus. A palavra invocar significa chamar para dentro. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ali naquele casamento, naquela festa, de repente, o vinho acabou. Aí eu quero pensar com você nesse ponto principal. O relacionamento às vezes fica desgastado. Assim como naquela festa acabou o vinho, muitas vezes no relacionamento conjugal, marido e mulher, mulher e marido, acaba a conversa, acaba o carinho, acaba a paciência, acaba o dinheiro, e a pessoa sabe, né? Existe um provérbio popular antigo, mas é uma verdade triste, mas é, que quando a pobreza, a miséria, a escassez entra pela porta, o amor pula pela janela. Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, muitas vezes, a falta do dinheiro, a crise existencial financeira, desemprego, gera brigas, discussões. Aí acaba o carinho, acaba a conversa, acaba a comunicação, acaba a saúde, vem o estresse, o nervosismo. Muitas vezes acaba a esperança. A pessoa olha para a situação e acha que não tem mais jeito. Olha, esse casamento não tem mais jeito. Esse relacionamento não tem mais como dar certo. Está complicado demais. É muita briga, é muita discussão. São agressões verbais, a princípio, e em alguns momentos se tornam até agressões físicas. Aí muita gente vai falar, é melhor separar, isso aí não tem mais jeito. Convide Jesus para o seu casamento, porque ele é aquele que ainda hoje muda a história. Aí interessante nessa passagem de João 2, é que a gente fala tanto de Maria, a mãe de Jesus, e ela aqui, nesse texto, ela deixou uma mensagem muito especial. Sabe o que Maria disse quando o vinho acabou e a crise, a vergonha, ia acontecer ali, naquele momento de festa que seria transformado em momento de tristeza e decepção? Maria disse assim, fazei tudo o que ele disser. É isso mesmo, esse é o segredo. Faça o que ele diz, faça o que Jesus diz, faça o que Jesus orienta, faça o que Jesus manda, e a história do seu casamento vai mudar. No meio daquela crise, onde o vinho acabou, representando as coisas que vão acabando durante a vida, durante o relacionamento, que vai se desgastando com tantos problemas, com tantas dificuldades, e aquilo que começa com beijos e abraços, muitas vezes termina com agressões, com tristeza, com raízes de amargura, com ódio, com revolta. Jesus mandou os serventes ali, os copeiros, aqueles que estavam trabalhando naquela festa, mandou encher as talhas da purificação, que era um elemento lá do culto judaico, mandou encher de água. E aí está o milagre. Jesus mudando a situação. Jesus mudando a história. Jesus transformando água em vinho, que se tornou até um provérbio popular. Quando uma pessoa muda muito, as pessoas dizem assim, fulano mudou da água para o vinho. Então convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua casa. Creia no Senhor Jesus e a salvação de Deus vai entrar no teu lar, mudando a tua história, transformando água em vinho, transformando tristeza em alegria, transformando derrota em vitória, transformando maldição em bênção, trazendo renovo, renovando o amor, o carinho, a compreensão. As pessoas podem dizer que não tem mais jeito. As pessoas podem dizer que acabou. Mas
A palavra que Maria deixou aqui, ela vale hoje para nós. Faça o que ele diz. E o que Jesus fala? Se você quiser saber, leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento, principalmente Efésios capítulo 5, quando existem orientações específicas para a família, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa deve estar em submissão ao seu marido, que os filhos devem honrar pai e mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, e que os pais não devem criar ira no coração dos filhos, antes deve admoestar, orientar, ensinar o caminho do Senhor. Se a gente fizer, se a gente praticar aquilo que Jesus manda, aquilo que Jesus ensina, aí teremos um casamento abençoado. Por que muitas vezes não dá certo? Porque a maioria das pessoas quer levar a vida de acordo com aquilo que acha e pensa, não quer se submeter à vontade de Deus. Então fica a mensagem para você refletir, fica o nosso convite. Amanhã teremos essa palestra para casais em um jantar abençoado. Vamos estar ministrando a palavra neste tema, espiritualidade e sexualidade à luz da Bíblia. E com certeza, Deus quer fazer um milagre no seu casamento. Deus quer fazer um milagre na sua casa. Deus quer fazer um milagre na sua família. Essa história termina no versículo 11, quando a Bíblia diz que assim começou Jesus os seus sinais. O primeiro milagre foi em uma festa de casamento. Ele manifestou a glória dele e os discípulos creram. Por que Jesus realizou o milagre ali? Porque ele foi convidado. Convide Jesus para estar na sua casa. Convide Jesus e o seu casamento, a sua família vai receber a glória de Deus. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Convide Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa.